Bom dia, boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Olá, Luísa, Catarina, Francisco. Tudo bem aí com todo mundo? Bom, vamos esperar o resto do povo chegar aqui, que já já a gente vai partir. Boa tarde, Francisco. Tudo bem? Boa tarde. E aí, Luísa, beleza? E aí, alguém lembra o que a gente vai fazer hoje? Olá, Nina, chegando aí. Vamos lá, vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar aqui, tá? Isso aí, Luísa, um trabalho de campo. Vocês vão conhecer hoje um dos lugares mais bacanas do Rio de Janeiro, um trabalho de campo que pouca gente faz, mas que, na minha humilde opinião, é um dos trabalhos de campo mais importantes de serem feitos no Rio de Janeiro, porque fala de uma história nossa que ficou escondida, né, durante muito tempo, uma história que sofre uma tentativa de apagamento, né? Então, é uma oportunidade de ouro, galera. Claro que a gente, podendo fazer isso fisicamente, presencialmente, pessoalmente, é muito mais legal, né? Porque um trabalho de campo não são só as imagens, né? Tem o cheiro do lugar, né? Tem os sons dos lugares por onde a gente passa, enfim, tem toda essa relação sinestésica, né, com os lugares. Mas, já que a gente está vivendo esse momento de isolamento social, eu pensei nessa forma da gente manter, né, isso aí, manter esse trabalho de campo importantíssimo. Como eu falei para vocês lá no Google Classroom, não sei se vocês já passaram na nossa sala de aula, eu deixei um recado lá, pedi um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez que eu vou experimentar fazer isso pelo Google Earth. Enfim, vamos começar aí já já. Vou esperar mais 2 minutinhos para ver quem chega. Aliás, galera, tem que ficar de olho no tempo, hein? São 12h03. Muita gente chegando aqui em cima da hora ou já atrasado. Lembrando que quando a gente marca meio-dia, meio-dia e um, você já está atrasado. Então vamos esperar mais um pouquinho aí para ver quem chega. Vou pedir um favor para vocês, tá, gente? Hoje, especificamente hoje, né? Vou pedir para ninguém abrir a câmera, tá? Porque eu vou gravar esse trabalho de campo. A coordenação, enfim, a escola pediu para eu gravar esse trabalho de campo. Então, como a gente não quer usar a imagem de vocês vinculada ao trabalho, né? Não quer expor ninguém. Então, se vocês puderem, mantenham as câmeras fechadas, tá? Então não precisa abrir em momento nenhum. O microfone vocês podem abrir a hora que quiserem para falar. O chat também está à disposição aí, se vocês quiserem escrever. E é isso. Então, vamos lá, mais 1 minutinho para ver quem vai chegar aí, gente. Enquanto o povo não chega, me diz uma coisa. Alguém já ouviu falar, alguém conhece essa região chamada de Pequena África? Sim, Conhece, Maria? O que você já ouviu falar dela? é, Pedro também? cara, eu acho que eu já fui lá e na Rua do Valongo também. É Opa! na zona portuária do Rio, né? Isso aí, a zona portuária. O que você já ouviu falar mais de lá, Maria? Acho que foi o lugar onde teve muita concentração dos escravos, né? E, tipo, quando foi dado o fim da escravidão, entre aspas, todos começaram a construir casas lá e foi a região onde teve mais. Eu vi alguma coisa também que foi a primeira região do Brasil que teve algo sobre democracia, alguma coisa assim, não sei direito, mas. Tá. O Pedro ia falar alguma coisa aí também, né, Pedro? O que você ia contar aí? Ou foi o Francisco? E aí, E gente? aí, Clara, tudo bem? Ó, Clara e quem está chegando aí, eu pedi um favor para, especificamente na aula de hoje, ninguém abrir a câmera, tá? Porque a aula vai estar sendo gravada, vocês devem ter visto, né? E aí, para a gente não ter que usar a imagem de vocês sem autorização,
A escola talvez use uma parte desse trabalho de campo, eu não sei se eles vão usar, mas se eles por acaso usarem no Instagram lá da escola, não vai ter a imagem de ninguém exposta, tá? Então, por favor, não abram a câmera, mas podem abrir o microfone e podem usar o chat a hora que vocês quiserem. Beleza? Francisco... Ele combinou de ter um trabalho de campo. Isso aí, vamos sair já já. O que João, significa isso? Francisco, alguém quer falar? Que significa? O que você perguntou, Elisa? O que significa trabalho de campo? Ótima pergunta. O trabalho de campo, Elisa, é quando a gente vai a campo, ou seja, quando a gente sai da sala de aula e vai estudar no campo. Ou seja, a gente vai estudar, por exemplo, hoje a gente vai estudar a pequena África. Lembrando, né? Qual o tema que a gente está estudando na nossa aula? Escravidão, né? Escravidão no Brasil, especificamente. Então, para falar sobre escravidão no Brasil, nada melhor do que a gente ir até os pontos, né, que marcam a história da escravidão aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas já vou adiantando a vocês, dando um spoiler aqui da aula. O Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu escravizados na América, galera. Então, o chão que a gente pisa é um chão sagrado, em primeiro lugar, mas é um chão com muita história. São Paulo não. O Rio de Janeiro foi, sem dúvida nenhuma, o porto que mais recebeu, tá? Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era mais próximo da região das Minas, né? Foi quando encontraram ouro aqui na América Portuguesa, né? Na região das chamadas Minas Gerais hoje em dia. E aí o Rio de Janeiro ganha muita importância para a chegada desses escravizados, beleza? Então ele passa a ser o principal porto, não à toa, né? O Rio de Janeiro vai passar a ser a capital do Brasil a partir do século XVIII. Beleza? Bom, acho que eu já esperei demais, são 12:07, né? Quem tinha que chegar já chegou. Galera, vou falar mais uma vez, muita atenção com a hora da aula, tenho reparado que muita gente está chegando atrasada, não pode, viu? Então a gente vai sair até... Então a gente vai sair da sala de aula online até... Não, a gente vai sair virtualmente, ó. Vamos lá, vou começar agora então, galera. Então vamos lá. Então é como se a gente estivesse indo para a rua, só que via internet. Isso, a gente vai usar o Google Earth, beleza? A Cris usa. Quem usou? A Cris, ela usa. Que legal, então beleza, então vocês já estão afeiçoados com isso aí. Galera, então, a gente vai começar a falar de uma história que, como eu falei para vocês, é uma história que durante muito tempo ficou literalmente enterrada no Rio de Janeiro, né? E uma história que veio à tona com as escavações para as reformas estruturais que foram feitas na nossa cidade por conta dos grandes eventos internacionais, as Olimpíadas de 2012 e a Copa do Mundo de 2014. Beleza? A Copa do Mundo 2014 é a famigerada Copa do Mundo do 7-1. Então, literalmente, essa história estava por baixo do solo. Eu não tenho Google Earth. Isso aí. Então, essa Eu não tenho. Essa história estava literalmente por debaixo do solo, e com essas escavações que foram sendo feitas, né, com essas obras que foram sendo feitas, essa história enterrada foi sendo desenterrada, ou seja, ela foi vindo à tona, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, vamos desenterrar essa história, né? Não só literalmente, mas vamos desenterrar o que traz essa história dessa cidade que a gente vive, né? E muitas vezes parece que a gente não se dá conta exatamente do solo que a gente pisa e de toda a história que existe aqui, beleza? Então, vamos em frente aí. Eu acho que está com algum problema aqui no meu Google Earth. Só um minutinho. Apresentar. Acho que agora vai, hein? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tudo ok? Beleza. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é essa aí, galera. O que é uma diáspora? Quem sabe pode usar o microfone para falar aí. O que é uma diáspora? A palavra está aqui, ó. Sublinhada. Alguém faz ideia? Eu não tenho certeza, mas é quando um povo, algumas pessoas são, tipo, deportadas. Deportadas. Da terra natal. Tá, olha só, vou pedir um favor, que como eu estou apresentando, eu não sei quem está falando. Quem falou aí? Luísa. Luísa, boa, Luísa. É mais ou menos isso. A diáspora é quando você tem um contingente populacional que é obrigado a se deslocar.
por algum motivo, seja por uma guerra, seja por uma questão de guerra civil, política, seja por perseguição religiosa, né? A diáspora mais famosa aí, né, que muitos falam, é a diáspora que aconteceu com os judeus por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o nazismo perseguiu não só judeus, mas ciganos, né, homossexuais, negros, enfim, perseguiu uma série de grupos, né, grupamentos humanos, e aí os judeus se espalharam pelo mundo para buscar um lar. Só que essa diáspora que a gente vai tratar hoje é uma diáspora que é a maior diáspora já vivida por um grupo, né, ou um segmento de pessoas, né, que existem aí. E essa diáspora é chamada diáspora africana, né? Ou seja, o que inaugurou essa diáspora? O que foi essa diáspora africana? Foi a chamada escravidão moderna, né? Essa escravidão que deslocou, né, à força um contingente populacional aí, algumas estimativas falam em 12 milhões de pessoas, outras falam em 14 milhões de pessoas escravizadas, enfim. Para além de números, é uma massa de pessoas deslocadas do seu lar, né, dos locais onde elas viviam, das suas famílias, dos seus hábitos culturais, da sua terra-mãe, né, obrigadas a se deslocarem para um outro local, como, por exemplo, as Américas, e mais especificamente aqui o Rio de Janeiro, onde elas trabalharam em condições subhumanas e eram vendidas como mercadoria. Essa é a diáspora negra africana, que tem o Rio de Janeiro, galera, como um ponto central para o entendimento do que foi esse processo, né? Eu peguei essa imagem, acho que vale a pena a gente ver, né, o rosto dessas pessoas, a expressão de dor, né? A expressão de sofrimento, a expressão de angústia, os olhares vazios, né? Os olhares tristes que mostram, né, a consequência dessa diáspora africana para a vida desses indivíduos, beleza? Então é uma imagem forte que abre aí um pouco da nossa aula, que faz a abertura da nossa aula para a gente falar sobre os acontecimentos aqui na cidade do Rio de Janeiro nos séculos 18 e 19. Beleza? Então vamos em frente. Essa diáspora africana, ó, esse é um mapa que mostra, né, para onde foram deslocados esses escravizados, beleza? Percebam que o Rio de Janeiro ele ganha destaque. Rio de Janeiro e Bahia, eu diria que são dois lugares que ganham destaque, né, nesse deslocamento forçado de pessoas aqui, beleza? E a gente chega finalmente à região que a gente vai hoje visitar pelo Google Earth, chamada de Pequena África. Esse circuito pela Pequena África, né, que foi chamado assim porque a quantidade de negros aqui na nossa cidade de origem africana era enorme. Então, muitos viajantes, quando chegavam aqui no século XVIII, XIX, diziam que parecia que você estava chegando num lugar na África e não na América, né? Pela quantidade de africanos escravizados e ex-escravizados, né? Então, esse circuito é chamado de circuito da herança africana, porque além de falar, obviamente, do sofrimento e da dor, né, das pessoas envolvidas nessa diáspora, das vítimas dessa diáspora, esses africanos que chegaram aqui como escravizados trouxeram também diversos elementos culturais que compõem o que a gente conhece hoje como brasilidade, né? E compõem a própria cultura do Rio de Janeiro de maneira muito intensa, né? Então, coloquei aqui um pequeno texto, ó. A região da Pequena África do Rio de Janeiro, situada no entorno da Praça Mauá, Gamboa e Saúde, um bairro chamado de Saúde, justamente pela falta de condições sanitárias, né, que tinha naquela época, foi durante a primeira metade do século XIX o maior centro escravagista das Américas. Reúne pontos como Cais do Valongo, que a gente vai visitar hoje, de onde desembarcaram cerca de 1 milhão de africanas e africanos escravizados entre 1811 e 1831. Os lazaretos da Gamboa, onde os adoecidos seriam recuperados. O cemitério dos Pretos Novos, que a gente também vai visitar, e muitos armazéns para a realização dos negócios altamente lucrativos do tráfico. Não esqueçam do que a gente comentou na última aula. Um dos motivos da escolha do tráfico negreiro é justamente a questão do lucro, a questão do capital, né? O tráfico negreiro, o tráfico de africanos escravizados, ele trouxe lucros enormes, né, para o Império Português e para os comerciantes envolvidos nesse comércio, né, bizarro que aconteceu aí durante muito tempo, lembrando que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, beleza? Então, a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro intercontinental, a região passa a receber escravizados de várias partes do país. Então, com a proibição da escravidão,
esse porto, né, essa região chamada de Pequena África, mas principalmente a região ali próxima ao Cais do Valongo, vai receber africanos escravizados de maneira um pouco escondida das autoridades, tá? Então, as interações, trocas culturais e relações sociais foram realizadas formando um caldeirão cultural que marcou decisivamente as histórias e sociabilidades da cidade do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Então, essa é uma pequena apresentação. Vamos começar aí, a gente vai dar uma voada aqui pelo primeiro ponto nosso, que é a Praça Mauá. Eu acho que muitos de vocês já estiveram presentes na Praça Mauá, né? Ela fica, veja, nessa região mesmo aqui, né, na beirada do mar. Sim, já. Lembrando que essa... Quem falou aí? Pode falar. Fui eu, Elisa. Oi, Elisa. Já foi na Praça Mauá também? Acho que já. Beleza. A Praça Mauá é uma área que foi aterrada, né? O mar ele ia mais adiante. Hoje a Praça Mauá, principalmente depois desses grandes eventos, né, Olimpíada e Copa do Mundo, a Praça Mauá hoje ela é repleta de alguns importantes construções que foram feitas, né, a partir desse projeto de remodelação da Praça Mauá, tá? Eu vou passar aqui um pequeno vídeo para vocês, eu vou precisar mudar a configuração do meu som, tá, gente? Então, quando eu passar vídeo, eu vou precisar tirar o meu microfone e depois voltar com o meu microfone. Então, isso é uma coisa rapidinha que eu vou ter que fazer aqui, beleza? Então, só um minutinho. Meus amigos, não posso negar. Eu tive a minha fase de ouro. Vivia lotada, rodeada de gente. Houve uma época em que me visitar era programa nobre. Mas o tempo foi passando. O movimento já não era o mesmo. O cuidado também não. Não sei, parece até que algo me escondia. Esse é o vídeo da diáspora. Mas aí, um dia, olharam para mim novamente. Voltei a fazer planos. Muita gente duvidou que eu daria a volta por cima. Não foi fácil, nem de uma hora para outra, mas com muito trabalho, eu renasci. E hoje, aos 105 anos, posso dizer que a vida está só começando. Desculpa não me apresentar antes. Muito prazer. Eu sou a Praça Mauá. Gente, vocês conseguiram ouvir o som legal aí? Alguém pode o microfone? Conseguiram? Sim. Foi bom o som. Galera, eu trouxe esse... Vander tá aí? Bom dia, Vander. Boa tarde já, né? Olha só, gente. Eu trouxe esse vídeo para provocar mais do que falar... Por que está acontecendo? Não entendi. É claro, Elisa que está falando. Elisa, né? Pode falar, Elisa. Elisa, está acontecendo algo com a sua câmera que está travando. Está travando de vocês? Beleza. Olha só. Claro. Esse vídeo, galera, da Praça Mauá, vejam que ele foi feito por um projeto chamado Rio Cidade Olímpica. Obviamente, ele dá um viés, né, de que a Praça Mauá ela foi
uma palavra que eu acho que a gente tem que problematizar aqui, né? Ela foi revitalizada, ela ganhou vida, né? Então, tá dentro, né? Obviamente, esse vídeo tá dentro desse projeto que buscou reformar a Praça Mauá, só que quando a gente fala em revitalização, a gente esquece que havia muita vida nessa região, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o passado desse território, né, dessa região ali que a gente chama de Pequena África, e a gente vai ver que o que não faltava ali era vida, o que não faltava ali é história de gente que passou por essa região, né? Embora esse projeto do Porto Maravilha tenha reformado toda essa região, esse projeto foi um projeto que, na época da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, das Olimpíadas, ficou muito problematizado. Muita gente trouxe, por exemplo, as remoções que foram feitas, né? O processo que aconteceu de especulação imobiliária com aumento vertiginoso dos preços dos imóveis. Então, muita gente que morava ali há gerações e gerações foi obrigada a sair porque não tinha mais condições de pagar os preços praticados pelos aluguéis, né? Enfim, é um processo de renovação do espaço, mas um processo de renovação que excluiu muita gente. Então, a gente nunca pode esquecer desse detalhe, né? E a gente viu ali um dos principais aspectos desse processo de modernização, que foi a derrubada, né, do viaduto da Perimetral, que é aquela implosão que acontece ali, tá? Então, nesse processo de revitalização, né, ou seja, dar vida novamente, acaba se apagando toda a história que aconteceu ali, toda a história que existiu ali antes dessa reforma, né? Infelizmente, hoje, se vocês passarem por aquela região, vocês vão ver com certeza um lugar muito mais bonito aos nossos olhos, né? Um passeio público feito, né, pela própria Praça Mauá. Eu vou colocar aí um pouquinho para vocês do espaço aí, ó. Esse é o Street View, a gente está agora dentro da Praça Mauá. Olha só o passeio público como ficou bonito, né? A gente tem aqui o Museu de Arte do Rio, o mar, né, que é muito importante, o marco da cidade. Aqui o Museu do Amanhã, né? Aqui uma estátua que foi feita para o Barão de Mauá, né? Que, enfim, foi um dos grandes empreendedores aí dessa época, né? Mas esse lugar mais aprazível, mais bonito, ele acaba escondendo, de certa forma, esse processo violento de exclusão e de remoção de diversas famílias dessa região. É curioso, quando você passa hoje por essa região da Praça Mauá e mais aqui para dentro, por essas ruas, ainda convivem, muitas vezes, áreas mais modernas com áreas mais antigas, né? Aqui, por exemplo, se vocês olharem mais para cá, vocês vão ver que tem construções aqui bem antigas, algumas até tombadas, né? Mais pobrezinhas, com construções enormes. Esse edifício aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, é um edifício que ganhou o apelido de A Noite, né? É um edifício que ele foi construído em 1929, e esse edifício à noite, ele tem esse nome, ele ganhou esse apelido porque durante muito tempo ele abrigou a redação de um jornal vespertino que existia, o jornal À Noite, tá? Ele durante algum tempo, durante alguns anos, ele foi o maior arranha-céu do país e um dos maiores da América Latina. Nos anos 30, 1930, 40, 50, ele abrigou a Rádio Nacional, uma rádio que foi muito importante, principalmente para o projeto do Getúlio Vargas de se comunicar, né, com a população brasileira através do rádio, né? Então, um projeto todo especial, né, do governo em trazer a população para perto do seu projeto, né, com essa comunicação via rádio, que era o melhor meio de difusão, ainda é hoje, né, um dos melhores meios de difusão que existem aí. Beleza? Então, essa é a Praça Mauá, e daqui a gente parte para o primeiro ponto do nosso passeio. Olha, isso aqui, galera, essa área que está desenhada para onde a gente vai passar. Esse primeiro ponto é o Cais do Valongo. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, ó, dar um voo pelo Cais do Valongo, beleza? Essa aqui, ó, trouxe para vocês umas imagens aqui do Cais do Valongo. Acho que alguns de vocês já estiveram por lá, né? Tem aqui uma informação que o próprio Google Earth traz. O Cais do Valongo é um antigo cais localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, entre as atuais ruas Coelho e Castro Sacadura Cabral, desculpa. Recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 9 de julho de 2017, por ser o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas. Então, vejam a importância, melhor dizendo, desse Cais do Valongo, a nossa região, a nossa história, né, galera? Então,
Estimativas falam aí em 1 milhão de escravizados que chegaram aqui entre final do século XVIII e início do século XIX. Outros falam até em 2 milhões. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que representam essa chegada, né, dos escravizados. É importante dizer que esses escravizados chegavam ali próximo à área da alfândega, né, Praça 15, e em pequenas embarcações eles começaram a ser direcionados de maneira crescente para esse Cais do Valongo. Por que, galera, o Cais do Valongo? É importante dizer, quando a família real portuguesa chega aqui ao Brasil, né, especificamente ao Rio de Janeiro, em 1808, né, a família real faz uma série de obras públicas importantes. Né? Muita gente fala aí, né, dos Correios, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, etc., mas se esquece que a família real também pediu para que fosse feito esse cais, o Cais do Valongo, em 1811. Um detalhe importante, porque isso mostra que a escravidão era um projeto de Estado. Como assim um projeto de Estado? Porque, como a gente falou lá no início da aula, galera, a escravidão trazia muitos lucros para o Império Português e para os comerciantes envolvidos. Então, a escravidão ela era parte fundamental do sistema econômico do Império Português. Beleza? Então, por isso, essa construção, né, do Cais do Valongo e esses escravizados que chegavam em pequenas embarcações. Beleza? Então, a gente tem aqui, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo aqui que fala sobre o Cais do Valongo. Eu vou começar com esse vídeo, que é de um historiador, né, que vai falar um pouquinho sobre a história desse cais, tá? Vou mudar novamente aqui o meu microfone para vocês poderem ouvir o vídeo. Uma viagem para o Rio de Janeiro, em média, poderia durar 60 dias. As pessoas acorrentadas, umas a outras, fazendo suas necessidades fisiológicas no mesmo local. Por isso, o navio é um tombeiro, é uma tumba. E aí esses desembarques são feitos na Praça 15, na alfândega, onde hoje é a Casa França Brasil. Sim, sim. Esses africanos eram vendidos no leilão ali. Vende-se! Humilde! É como a palavra bunda. E o que concede às brasileiras o privilégio de carregar no lugar das nádegas prateleiras de abundância. O vice-rei Marquês de Lavradio achava incompatível esse desembarque ser no Largo do Paço, incomodava os moradores. Ele tem um relatório muito engraçado que diz que as mulheres viam o que não deviam ver e as crianças aprendiam o que não deviam aprender. Então, por isso, não que ele tivesse alguma comiseração pelos escravos. Os vereadores convocam os médicos para darem um depoimento, médicos e cirurgiões, para darem um depoimento sobre o comércio de escravos na cidade. E aí esses médicos vão dizer que o comércio de escravos no centro da cidade é prejudicial à saúde. Então já virou uma questão sanitária. A partir de meados do século XVIII, começa a se pensar na transferência desse mercado. E ele ordena que os escravos sejam desembarcados no Valongo. Ali é feito um cais de madeira, depois substituído por pedra. Aqui você tinha o mercado de escravos, que era aqui em cima do Morro da Conceição. Você tinha o Largo do Depósito, que era ali na frente, na Barão de São Félix, o senador Pompeu. Você tinha a engorda, que era do Jardim Suspenso. E aí a gente pode dizer que no Valongo se criou um verdadeiro complexo. Você tinha lá o mercado, você tinha o cemitério. Ali os negros jovens eram trucidados, ia demorar muito a condição de trabalho, eram trucidados. Essa região aqui é um pouco o choque macabro da época da escravidão. Quando construíram o Cais da Imperatriz para a chegada da Teresa Cristina para casar com o Pedro II, já era proibido o tráfico negreiro.
mas havia muito tráfico ainda, né? Vinha clandestino e tal. Então, nesse cais aqui, é de 500 mil a 1 milhão de negros entraram. Em certa época, ele foi o cais que mais entrou negros na América Latina para ser escravizados. Uma moeda pelo crioulo. Aos lances, vamos. 4 moedas pelo crioulo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 4 moedas, dou-lhe 3, vendido para o senhor nobre. Vai! Quando foi feito o primeiro grande aterro, eles usaram no aterro tudo que era possível. Morro desmontado, ruínas de casas, canhões velhos. É interessante que para a arqueologia isso tá se revelando um verdadeiro tesouro, né? Tá se achando muita coisa. O IPHAN, ele emite uma portaria designando um arqueólogo específico, né? E a gente contrata esse arqueólogo e disponibiliza uma equipe para fazer todo esse resgate arqueológico. O próprio Cais do Valongo foi um achado importante e depois foram encontrados próximo a ele, no lodo, vários objetos trazidos da África pelos escravos e que vão ser expostos no Centro Cultural José Bonifácio. E quando não é possível o resgate, é uma estrutura que já está destruída ou por ter sido aterrada, etc., você faz, na verdade, um mapeamento daquela estrutura, né, para comprovar que ali existia um cais. Você tem ainda algumas funções que lembram a época da escravidão, por exemplo, na rua Sacadura Cabral, você tem uma antiga fundição, que hoje até é uma boate, mas na época era uma fundição, começou fazendo correntes de escravos, né? Depois terminou inocentemente fazendo cofres e fogões. O Valongo era a grande encruzilhada do destino dos africanos que aqui chegavam, que aqui era o ponto de chegada, mas também era o ponto de partida. Aqui começaria, né, uma nova, né, história. A carne mais barata! Alô, tá tudo bem, Rafa? A câmera tá travada? Ai. Então, galera, voltei aqui com o meu microfone. Algumas coisas que eu chamaria atenção já nesse vídeo, né? Primeiro, a gente percebe que a transferência para o Cais do Valongo, né? A transferência da chegada dos escravizados para o Cais do Valongo é uma questão que tem a ver muito mais com o constrangimento que a escravidão causa a parte da população, né, que vivia aqui no Rio de Janeiro. Então, vejam, a chegada desses escravizados é quando ele diz que as crianças viam o que não deviam ver, né? Porque muitos desses escravizados chegavam completamente nus, né, nesse cais. Então, a transferência para o Cais do Valongo foi uma transferência para esconder a vergonha da escravidão, porque naquele período, apesar de muitos representantes do setor agrário, né, rural do Brasil precisarem da mão de obra escrava, grande parte dos grupamentos urbanos eles já não pensavam mais na escravidão como algo aceitável, né? Então já havia uma discussão, né, em grande parte pela pressão inglesa, né, enfim, de outros países, mas principalmente a Inglaterra, né, de se acabar com a escravidão e se pensar a escravidão como ela é o que é de fato, né, um abuso, né, com a dignidade humana. Então essa transferência se dá a partir daí, né? Eu chamaria atenção também a própria estrutura do Cais do Valongo. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver, né? É interessante a gente perceber as camadas, né, dessa história, literalmente as camadas dessa história, né? Você tem ali pedra sobre pedra, né, mostrando o passar dos anos, né? E como que essa história, como quase sempre acontece, ela é feita por camadas, né? Então esse processo que eu falei lá no início da nossa aula, essa tentativa de se apagar essa história, né? E aí vem um projeto chamado Porto Maravilha, vejam a contradição desse nome, né? Para desenterrar toda essa história um tanto absurda, né? Essa história que, como diz ali um historiador, ela guarda muito do macabro também, né? Vejam que a fundição Progresso apareceu ali no vídeo, eu nem sabia desse dado, né? A fundição, ela chegou a fazer, né, ferros para as correntes, né, desses escravizados,
Então vejam como a gente frequenta os lugares do Rio de Janeiro que a gente não sabe muitas vezes a história deles, né? E mostra que esse cais, essa chegada, né, no Rio de Janeiro, e esses locais de saída lá da África e chegada aqui, esse cais era também um lugar de morte, né? E a morte, gente, não só a morte física, mas a morte simbólica. Porque esses escravizados, ao chegarem no Rio de Janeiro, eles precisavam se reinventar. Eles criavam uma nova identidade. Então, o Rio de Janeiro ele se tornou um lugar, né, embrionário para a criação dessas novas identidades, que tem aí algumas manifestações culturais que são expressões dessas novas identidades. Eu chamaria atenção para o samba, né? Eu gosto muito do que um historiador fala, Luiz Antônio Simas, de que todas as manifestações culturais criadas pelos escravizados que aqui chegaram, e até mesmo pelos ex-escravizados que conseguiram a sua libertação, são sempre manifestações culturais coletivas, né? São manifestações culturais que buscam a sociabilidade entre essas pessoas, arrancadas do seu lar, arrancadas da sua família, arrancadas da sua terra, das suas histórias, e que precisaram, de maneira forçada, fazer uma nova história nessa terra que a gente conhece aqui como Rio de Janeiro. Então vejam a importância dessa cidade que a gente vive, a importância de a gente conhecer a história dessa cidade. Tanto o samba quanto o próprio candomblé são sempre manifestações culturais coletivas que buscam a cooperação entre essas pessoas que aqui chegam, né, como eu falei, arrancadas das suas origens, literalmente arrancadas das suas origens. Beleza? Então, tem um outro vídeo aqui que fala um pouquinho sobre essa força, né, das culturas africanas, negros africanas aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver um pouquinho dele aí. Reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do Cais do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer. É um porto, um cais, no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, e fez da cidade capital de todo o Império Português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africanos, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então a marca da negritude da cidade é muito grande. No cais, você teve toda uma comunidade, né, de africanos e africanos libertos e também de seus descendentes. Então temos que observar que não é só o reconhecimento do cais da tragédia, né, mas é o reconhecimento do legado civilizatório que os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento tem todo o interesse de um projeto socioeconômico, né, para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter agente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o cais, né? Mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, né? Que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais.
Tá travando. Então, galera, queria chamar a atenção para alguma coisa que foi falada, e algumas coisas foram faladas no vídeo. Primeiro, o que chama a atenção do porquê Pequena África, né? 70% das pessoas que aqui viviam nesse período, né, de construção do Cais do Valongo, desculpa, eram de origem africana. Então, como eu disse a vocês, por isso a alcunha de Pequena África, por isso o apelido de Pequena África. E muitos viajantes relatavam, quando chegavam aqui, a impressão que se tinha é de que se estava no se estava no lugar da África e não no lugar na América, né? E uma outra coisa que eu queria chamar muita atenção também, gente, quando a gente está falando do Cais do Valongo, dessa região, a gente está falando de uma tragédia. A gente está falando, sim, de uma experiência de morte, como eu falei, mas também estamos falando de uma experiência civilizatória. O que eu quero dizer com isso? Muitos desses africanos que aqui chegaram, né, através desse deslocamento forçado, dessa diáspora, né, esses africanos, né, essas 70% da população que estava aqui, foram eles os responsáveis por, de fato, construir a civilização do Rio de Janeiro e do próprio Brasil. Não é à toa que a gente é tão marcado por esses elementos culturais, né, criados, reinventados, né, em terras brasileiras por esses africanos que foram vítimas da diáspora. Então, essa é a importância muito fundamental aqui nessa discussão, porque, como disse esse último historiador ali que apareceu no vídeo, existe sempre esse tensionamento, né, entre o reconhecimento desse legado africano, afro-brasileiro, né, e os interesses econômicos que existem por trás, né, dessa reforma dessa região, né, dessa construção dessa região para turista, né, ver. Então, a gente não pode... É interessante que a gente fala muito do Holocausto, né, com o que a Alemanha fez em relação ao Holocausto, né, tem lá o Museu do Holocausto, que marca muita gente. Falta a gente dizer, e o que a gente vai fazer com o nosso Holocausto, né, que foi a escravidão de pessoas, a escravização de pessoas, né, arrancadas da África. Então, eu acho que esse tensionamento tem gerado aí produtos bacanas. Eu acho que essa região da Pequena África ela está ganhando cada vez mais notoriedade, né, para trazer um reconhecimento desse legado enorme que essas pessoas construíram aqui para o Rio de Janeiro e que ainda estão presentes, né? Porque, como a gente viu, como eu falei, as remoções, né, que aconteceram nessa região por conta das Olimpíadas e Copa do Mundo mostram mais uma vez o quanto esses grupos sociais, principalmente negros e pobres no Rio de Janeiro, continuam sendo vulnerabilizados, continuam vulneráveis, continuam sendo removidos à força, continuam vulneráveis a toda a violência do Estado, né? Violência essa que começa lá com a escravidão, né, que a gente já falou, e permanece até hoje aí com essa violência policial cotidiana, com a violência da própria especulação imobiliária aí nessa região. Beleza? Então vamos em frente. Saindo aqui do Cais do Valongo, a gente vai... vale a pena dar uma... Eu bati uma foto aqui dessa placa, peguei uma foto dessa placa que fala do reconhecimento, né, do Cais do Valongo como patrimônio histórico, né, aqui do Rio de Janeiro. E agora vamos para a região da Pedra do Sal. Não sei se vocês já ouviram falar da Pedra do Sal, né? É muito famosa a Pedra do Sal. Ela hoje é um lugar também fundamental, né, para essas manifestações culturais que têm sua origem em África, né, e nessa afro-brasilidade. Tá? Então, aqui tem uma imagem muito emblemática, né, dessa pedra, né, essas escadinhas que saem lá no Morro da Conceição. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. É uma área muito bacana de se caminhar. Eu e o Wander, a gente foi no ano passado com os alunos, né? Aliás, o Wander não estava no passado, mas ano passado ele levou os professores, a gente deu uma caminhada, né? Tem, por exemplo, a Rua do Jogo da Bola, né? Então tem uns nomes bem legais que são dados e mostram toda a história desse lugar, né? Então, a Pedra do Sal é um monumento histórico e religioso, que é importante dizer que existe aí a comunidade quilombola da Pedra do Sal, né? Localizada no bairro da Saúde. Aquilo que eu falei, o nome do bairro, justamente pela falta de condições sanitárias que havia na época, né? Perto do Largo da Prainha, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É onde se encontra a comunidade remanescente de quilombos da Pedra do Sal. Foi tombada em 20 de novembro de 1984 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Beleza? Faz o seguinte, ó, vamos até lá no nosso Google Earth, a gente dá uma chegada na Pedra do Sal para vocês verem como é esse lugar, né? Isso aqui é uma imagem do Google Earth de noite, né? Mas mostra, gente, isso aqui fica o fervo em dia de samba. O fervo. Tem samba toda segunda-feira,
às 6, começa normalmente por volta de 6 horas, né? Enfim, um samba muito legal, feito pelas pessoas que residem aí. Uma coisa que me chama muita atenção aqui são os grafites, né, dessa região, desse entorno ali, né? Vamos ver um pouquinho do que a gente pode falar sobre a Pedra do Sal, que esse historiador, né, famoso pode falar aqui pra gente. Vou passar esse vídeo rapidinho. Eu tô indo no Meet, você que tá no Google World. Como é que é, Clara? Não ouvi, não. Eu tô no Google Meet, a gente tá no Google Meet, só você que tá no Google Earth. Mas vocês estão vendo aí a imagem. Deixa eu passar rapidinho o vídeo aqui para vocês. O bairro da Saúde é por causa da igreja de Nossa Senhora da Saúde, muito necessária numa cidade que não a possuía, principalmente no século XIX. A Pedra do Sal, antigamente chamada Pedra da Prainha, foi outrora uma barreira que impedia a ocupação do Morro da Conceição. E aqui devia se chamar Pedra do Açúcar, porque começou como desembarque de açúcar, depois desembarque de sal, depois desembarque de outros gêneros alimentícios. A Pedra do Sal vai ganhar uma importância muito grande no século XX, quando, depois da abertura da Presidente Vargas, para cá vão se mudar os sambistas. João da Baiana, Donga, Pixinguinha, ficou um ponto assim de reunião, aqui onde está esse prédio de cor lilás, era o bar João da Baiana, que funcionou até o início do século XXI, 2001, mais ou menos, ele fechou as portas. Boemia e samba, você já tem a cidade do samba aqui, você tem a favela da Providência, que foi um dos berços do samba, aqui você teve um núcleo de sambistas importantes, então você vê que tem toda uma ligação com a música popular brasileira, em especial a música negra. Afinal de contas, toda essa região fazia parte da chamada Pequena África, que ia desde a Praça Mauá até quase São Cristóvão. Conheço o Morro da Conceição há 30 anos. Há 30 anos ele era outra coisa. Era um local animado, com comércio ativo. Depois, lentamente, as casas foram fechando, uma a uma. Agora o projeto é exatamente reverter esse quadro e instalar aqui um polo de alimentação. Exatamente, que vai da Pedra do Sal ao Largo de São Francisco da Prainha. Ali vão ser instalados restaurantes temáticos, aproveitando as fachadas dos velhos casarões que serão reformados. Também sou profissional de turismo. Eu já há 30 anos eu trazia turistas aqui e realmente eles ficavam encantados com esse universo esquecido. Vamos ter aqui um núcleo bastante alegre para o futuro. Rafa, você tá vivo? Tô vivo, é que eu tô mudando aqui o som, lembra? Eu tenho que mudar o som cada vez que eu passo o vídeo. Vejam, gente, mais uma vez um vídeo, né, que obviamente apresenta o viés desse projeto, né? Ele fala aí, o historiador fala em novos bares, restaurantes. O que tem por trás desse projeto, mais uma vez, a gentrificação desse espaço, né? Hoje, o Morro da Conceição, como eu comentei aqui anteriormente, os preços de aluguéis e de imóveis praticados é muito acima daquilo que era feito antes, né? Tem sempre esse tensionamento aí entre a história daquelas pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, as gerações, e o projeto novo que foi desenhado aí, né, para esse espaço, beleza? Então, sempre esses vídeos que eu estou trazendo aqui desse projeto Rio Cidade Olímpica são para provocar mesmo essa reflexão em todos nós, beleza? Sempre lembrando daquela palavrinha que eu falei lá no começo, revitalização. Revitalização significa dar vida de novo, como se não tivesse vida aí, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa caminhada por essa rua. A gente aqui está na Pedra do Sal, ó. Essa rua,
a gente sai, olha que bacana esse grafite que foi feito, isso mostra a força, né, da história negro-africana nesse lugar. A Pedra do Sal está por aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês uma caminhada por essa rua que vai dar no Largo do São Francisco da Prainha. Essa rua, gente, todos esses casarões, essas casinhas aqui, porque não são casarões, são tombadas, né? Muita gente ainda reside nessas casas. A gente vai passando e observando, ó, vejam como é que as estruturas são ainda coloniais, já da época do Brasil Império, colônia, né? E aqui a gente sai no Largo da Prainha. Ó. Esse Largo da Prainha é onde tem, por exemplo, o ensaio de um famoso bloco, Escravos da Mauá, né? Que tem a ver com essa história que a gente vem contando aí, onde acontecem também diversos eventos culturais aqui do Rio de Janeiro. Beleza? E aqui chama atenção, vocês estão vendo essas pessoas aqui, ó, acumuladas no meio da praça? Por quê? O que tem aí? Aí, nesse lugar, nós temos a estátua da primeira bailarina negra do Teatro Municipal, a Mercedes Batista. Né? Chama atenção, essa estátua está aí, marcando, mais uma vez, a presença negra nesse território, né, de tanta história negra africana. Beleza? Então, vamos saindo aqui da Pedra do Sal, vamos fingir que a gente subiu pelo Morro da Conceição e saiu nesse lugar aqui, ó, muito interessante, chama Jardim Suspenso do Valongo. Né? Vamos ver aqui, ó, o Jardim Suspenso do Valongo é uma construção paisagística situada na encosta oeste do Morro da Conceição, no trecho que também já foi chamado de Morro do Valongo, no bairro da Saúde, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse jardim, galera, é interessante ver as imagens dele, né? Parece uma coisa meio europeia, né? Construída no seio do Rio de Janeiro, ali no centro do Rio de Janeiro, né? Inclusive com essas estátuas que são de divindades romanas, né? Da antiguidade greco-romana. Chama atenção, ele foi construído, né? Pela reforma Pereira Passos, pelo prefeito, né? Pereira Passos, em 1906, e a ideia era construir um passeio público, né? Só que, ó, vamos sair daqui e vamos voltar. O que tem aqui no final, né, desse Jardim do Valongo? Fica a chamada Rua do Valongo. Essa Rua do Valongo, galera, era onde acontecia, de fato, todo o comércio de seres humanos arrancados do continente africano. Então, aqui você tinha as lojas, né, a gente pode falar com esse nome mesmo, lojas que vendiam pessoas escravizadas, né, e tinham também as chamadas casas de engorda. O que eram essas casas de engorda? Alguém faz ideia? Por que o nome é esse? Eu acho que não é relacionado em fazer as pessoas engordarem, né? Fazer as pessoas engordarem, sim. Mas e aí? E aí, que pessoas são essas? Os escravos? Os escravos. Os escravizados. Pode falar, quem estava falando aí que eu não estou vendo aqui? Eu, Clara, estava falando antes da Luísa. Mas por que os escravizados tinham que ser engordados, Clara? Porque eles eram muito magros. Diante de toda essa aventura, eles tinham era nada para comer. Muito bom. E, na verdade, essa aventura que você chamou aí, né, é toda essa dificuldade que era vir, né, da África até o Brasil num navio negreiro chamado também de tumbeiro, né? Tamanha quantidade de pessoas que nem sobreviviam à viagem, né? Então, quando eles chegavam tão debilitados, muitos doentes, muito magros, que os que estavam em condições de ser vendidos eram vendidos nesses casérios, nessas lojas, né? E os que não tinham condições ainda de ser vendidos por um bom preço, porque estavam muito debilitados, e aí vejam como, de fato, as pessoas são convertidas em mercadoria, né? Eles eram levados para essas casas de engorda, onde eles eram alimentados para melhorar a aparência e, obviamente, melhorar o seu preço de mercado, né? Então, vejam como essa rua, que fica ali logo abaixo... E melhorar o seu peso. Melhorar o seu peso, mas melhorar principalmente a aparência, né? Então, essa rua, que fica ali logo abaixo do Jardim Suspenso do Valongo, era onde acontecia, de fato, a comercialização dessas pessoas, beleza? Então, esse é o chamado Rua do Valongo, né? Tem ali o Jardim Suspenso do Valongo, e daqui a gente vai para o último ponto, tá acabando a nossa aula, uma pena que a gente só possa visitar esses pontos, a gente vai para o último ponto, que é o Cemitério dos Pretos Novos, que hoje tem um outro nome. Vamos ver esse vídeo aí, depois a gente vê umas fotos sobre ele, tá bom? Alguém já foi no Cemitério dos Pretos Novos?
Eu não. Beleza, então vamos ver aí. Eu vou mudar aqui meu Eu já fui som. ao cemitério de Buenos Aires, mas eu não acho que é o cemitério dos Pretos Novos. Não, o Pedro falou que já foi. Eu vou mudar aqui meu som mais uma vez para passar esse vídeo, são 5 minutinhos. A gente vai passar uns 2 ou 3 minutinhos da aula, mas só para fechar aqui, tá, gente? Vamos lá. Mas a gente tem que levar em conta que o fluxo de escravos no século XVIII cresce vertiginosamente por causa do ouro de Minas. De modo que a Santa Casa já não dava mais conta de tanta gente que entrava na cidade. Então, nesse momento em que a Santa Casa não está dando conta, surge a ideia, vamos fazer um cemitério exclusivo para esse perfil de pessoas. E o primeiro desses cemitérios era em Santa Rita. Ou seja, se o sistema não funcionasse, Santa Rita resolvia, enterrando aquela pessoa que não resistiu à viagem. Mas os escravos novos eram enterrados do lado de fora da igreja. Nesse caso, no Largo de Santa Rita, que é em frente à igreja por onde hoje passam os trilhos do VLT. E esses enterros eram feitos nas piores condições possíveis. O cemitério de Santa Rita não era um cemitério eclesiástico, era um cemitério estatal, mandado fazer pelo rei. A queixa, justamente, da Câmara é que essas pessoas que estavam sendo enterradas nessas circunstâncias, estavam sendo enterradas em praça pública, na rua, em logradouro. Dizia lá o advogado da Câmara que era uma coisa indigna sepultar pessoas na rua. A ideia de criar o cemitério do Valongo, murado, tal, todo organizado, era justamente para que o cemitério do Valongo ele tivesse mais dignidade do que aquele ambiente ali de Santa Rita, que era praça pública. Os relatos de viajantes confirmam a situação degradante que os corpos de escravos eram submetidos. Eles viram com seus próprios olhos e contaram tudo nos mínimos detalhes. No meio deste espaço havia um monte de terra, da qual aqui e acolá saíam restos de cadáveres descobertos pelas chuvas que tinham carregado a terra, e ainda haviam muitos cadáveres no chão que não tinham sido enterrados. Provavelmente procede-se ao enterramento apenas uma vez por semana, e como os cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro é insuportável. Finalmente chegou-se à melhor compreensão, queimando de vez em quando um monte de cadáveres semidecompostos. Outra manifestação, por exemplo, é o cemitério dos ingleses. Os ingleses não são católicos, são anglicanos. Então havia um problema. O inglês que morresse no Rio de Janeiro não podia ser sepultado em lugar nenhum. Então se criou o cemitério dos ingleses. Mas o cemitério de Pretos Novos é anterior. Com o grande aumento do número de escravos recém-chegados, o Marquês do Lavradio, depois de muito sacrifício, resolveu transferir o ponto de comércio de escravos para a região do Valongo. Por lei, só poderia haver comércio de escravos naquela região. E com eles também foi transferido o cemitério de Pretos Novos. Foi transferido para um terreno na atual rua Pedro Ernesto. Um belo dia, Petrúcio e Mercedes Guimarães resolvem fazer obras em casa, na rua Pedro Ernesto. E durante o quebra-quebra, eles acharam algo mais que inusitado e mudaria de vez a vida deles. Esse achado se deu em 96, durante a reforma da nossa casa, que é aqui do lado. A princípio, a gente achou que alguém enterrou um parente seu porque não tinha dinheiro para o cemitério, fez mil coisas, né? Ela chamou um amigo dela, historiador, e o camarada disse, olha, provavelmente aqui é o cemitério de Pretos Novos, que todos sabemos que existiu nessa região, mas que não sabíamos exatamente onde ficava. Ela descobriu acidentalmente o cemitério. E aí descobre-se, no meio das ossadas de criança, né? Aí houve um pensamento, talvez, de um serial killer ou alguma coisa desse sentido. Depois, mais para frente, a gente descobre que era um antigo cemitério de escravos, etc. Mas por que o cemitério de escravos aqui? Aí depois descobre-se que aqui era uma região onde era o maior mercado de escravos do Rio de Janeiro, do Brasil e talvez do mundo, né? A gente pegando testemunhos acerca do cemitério do Valongo, de estrangeiros que visitaram, que deixaram seus testemunhos, e mesmo queixas de moradores da região na época que esse cemitério funcionava, havia uma queixa unânime de que o funcionamento do cemitério deixava muito a desejar. Corpos empilhados, que ficavam insepultos, e quando a situação não estava muito legal, eles queimavam, incineravam os corpos. Então, o tratamento não foi feliz. Amontoadas, quebradas, eles eram enterrados com os próprios ossos de seus compatriotas, né, queimados.
não tiveram nem respeito na morte, que dirá na vida, né? A maioria que está enterrada aqui é muito jovem, tanto que as arcadas dentárias que eu via, que eu conseguia pegar junto aos entulhos, né, eram dentes perfeitos, né? Ainda tinham as serrinhas ainda, você vê que era de pessoas muito jovens, os sorrisos muito bonitos até. E aqui mesmo você vê um crânio de talvez quase um bebê, né? Talvez uma criança de 2, 3 anos. Dentre os milhares de corpos encontrados e dilacerados, um deles chamou bastante a atenção dos historiadores. Por estar em bom estado de conservação, esta ossada foi batizada com um nome muito especial. É a história da Josefina Bakhita, que é uma santa católica, e ela foi vendida várias vezes, e no final ela se torna freira, morre de velha, ela é enterrada, depois é exumada e o corpo dela está intacto, né? E nesse caos desse cemitério, tanto em cima como por baixo dela estão todos quebrados, ela é a única que está inteira. Por isso que ela ganha esse nome. Bakhita quer dizer bem-aventurada. É um africano. A gente tem no solo carioca uma cápsula do tempo com acesso a um africano do século XVIII. Talvez isso que me moveu a manter esse lugar vivo para contar para o futuro, né, o presente e o futuro, o que o humano faz com o humano, né? O Museu do Instituto de Pretos Novos está aberto à visitação. Com certeza é um local de muita reflexão. Os restos mortais de milhares de escravos ainda estão ali, servindo como testemunha viva desse massacre que sujou de sangue a história do Brasil. Bem, galera, esse último ponto aqui do nosso passeio, eu acho que ele mostra, né, grande parte desse horror, né, que foi a escravidão, porque a morte, é importante dizer, para muitas sociedades, a morte ela é um ritual de passagem fundamental, né, e não era diferente para esses povos e culturas africanas que chegaram aqui como escravizados. Então, o maior horror para eles era morrer dessa forma e ser tratado como um indigente, ser queimado junto com detritos, né, e com o lixo, né. Naquele tempo, eu cortei uma parte do vídeo, mas naquele tempo, a gente sabe, né, pelo que a história nos conta, havia uma prática das pessoas serem enterradas dentro da igreja, serem sepultadas dentro da igreja, né. Mas por questões sanitárias e tudo mais, foram surgindo os primeiros cemitérios. Esses caras, por que eles eram chamados de pretos novos? Alguém sabe? E aí? Alguém faz ideia de por que essa alcunha, esse nome de pretos novos? Porque eles eram bem jovens. Não só por isso, Pedro. A alcunha, né, o nome preto novo, era dado àquele escravizado, né, recém-chegado em terras brasileiras, e que, por ser recém-chegado, ele ainda não tinha, portanto, sido vendido, ele não tinha um novo nome, como era muito comum entre eles, ele não tinha, portanto, um vínculo com nada aqui no Brasil ainda. Ele era simplesmente essa pessoa deportada, né, que chega aqui e é tratado como indigente, como um Zé Ninguém, né? E esse cemitério dos Pretos Novos, que é chamado de Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos hoje, ele, como vocês viram no vídeo, ele foi encontrado ao acaso, né, numa reforma que foi feita na casa da Dona Mercedes em 1996, e hoje ele passa por dificuldades, e por isso que é tão importante não só a gente reverenciar esse espaço, né, como um espaço de visita e de reencontro com a nossa história, mas também tentar ajudar. Toda vez que eu levo meus alunos lá, eu peço para eles deixarem alguma contribuição, né, para essa casa da Dona Mercedes. Inclusive tem essa foto, né, de uma faixa que ela colocou há pouco tempo, que mostra, gente, mais uma vez, o quanto a gente trata mal, né, a gente como sociedade brasileira, como a gente trata mal a nossa história,
né? E não é à toa que a gente ainda vê gente, ou vê alguns grupos de pessoas, né, dizendo que, não, a escravidão não foi nada demais, ou aquele vídeo, né, que eu postei para vocês na última aula, do Mr. Catra, né, do funkeiro, dizendo, não, os negros são vitimizados nisso, na verdade, foram os próprios negros que venderam seus irmãos para os brancos, né? O branco não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Por isso que é tão importante a gente estudar essa questão, falar dela e, principalmente, entender o que a história da escravidão tem a ver com a nossa cidade, com o nosso espaço. Essas são fotos, né, lá do Memorial dos Pretos Novos. Vale muito a pena a visita. A foto dessa mulher encontrada, o primeiro, né, corpo humano encontrado inteiro, né? Por isso que ela é tão importante nesses achados, né? Vocês encontram lá no Memorial dos Pretos Novos vários outros detritos, né? E vestígios, né? De todas essas pessoas que tiveram presentes aqui no nosso Rio de Janeiro, né? No Brasil, como escravizados, né? Então, mais uma vez, fechar sempre, galera. Se a tragédia que foi a escravidão, mas também reconhecer o legado. O João Vitor quer falar com você. Então, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco curta, o trabalho de campo demora mais, tá? Eu vou pedir para lá no nosso Google Sala de Aula, lá na nossa sala de aula, eu deixei uma perguntinha lá para vocês, que é o seguinte: o que vocês mais gostaram do trabalho de campo? O que mais marcou vocês? Deixem lá um registro. É importante até porque eu estou aprendendo aqui também, né, a fazer. Quem sabe a gente pode fazer mais vezes um trabalho de campo como esse. Eu tenho levado alunos meus lá para a Capela Sistina, quando a gente fala do Renascimento. Eu tenho tentado fazer essa viagem aí, já que a gente está vivendo esse isolamento social, tá? Então, se vocês puderem deixar lá, vai ser bem legal saber o que mais marcou vocês nessa aula. Beleza? Então, vamos lá. Vou parar aqui minha apresentação. Queria ouvir quem quiser perguntar aí alguma coisa. Rafa. Pode falar, João. Sobre o que você falou, que o Mr. Catra falou, que em parte os africanos também vendiam africanos para os europeus trazerem para cá, e a escravidão não é uma coisa que surgiu em Roma ou no Brasil, existiu durante um bom tempo, mas enquanto o Brasil estava sendo descoberto por Cabral, lá na África já havia escravidão de povos africanos que lutavam entre si, pegavam um perdedor e vendia como escravo. Sim, João, olha só. A gente vai conversar sobre a próxima aula, até porque as questões que eu coloquei para vocês na aula passada, que a gente vai corrigir numa próxima aula nossa, tem a ver com essa comparação que muita gente faz entre a escravidão que existia antes, né, da chegada dos europeus à África e a escravidão inaugurada pelos europeus, que é a chamada escravidão moderna. Uma escravidão que se tornou um grande negócio intercontinental. A gente viu na nossa aula de hoje, por exemplo, o quanto a escravidão foi importante, né, economicamente para o Império Português. Então, existem diferenças aí, a gente não pode fazer essa confusão. E aí, João, peço para você guardar a sua excelente questão que você colocou. Por exemplo, um livro recentemente lançado sobre o tema de escravidão, daquele Laurentino Gomes, né, que escreve sobre vários eventos aí da história do Brasil. Ele diz logo na introdução que a escravidão existiu em quase todos os lugares em que a humanidade esteve presente. Mas essa escravidão, a chamada escravidão moderna, essa que foi um grande negócio intercontinental estruturado pelos europeus, essa tem algumas características diferentes, como, por exemplo, ela foi a única que tinha um critério racial. João Vitor, isso é muito importante a gente entender. Nenhuma outra escravidão, como você falou, o Império Romano, né, na própria Grécia havia também, mas a questão racial, né, direcionada principalmente, vitimizando principalmente indígenas e negros africanos, né, essa questão racial ela é muito forte na escravidão moderna e tem aí essas consequências que a gente verifica até hoje. Mas, João... Uma coisa que praticamente ninguém sabia é que o Império Português ele adotou a escravidão, tipo assim, uma pessoa falou para os portugueses que escravizar outros povos era bom e que isso daria dinheiro. Sabe quem foi essa pessoa? Eu até me surpreendo. Quem? Foi o rei Afonso I do Congo. Pois Ou seja, é praticamente um negro vendendo
populações africanas para serem escravos do outro lado do mundo. Pois é. Agora, João, uma coisa é esse mercado interno, outra coisa é o mercado intercontinental que se tornou. Então, vamos falar sobre isso na próxima aula, a gente já avançou aqui no tempo. Queria agradecer muito a vocês, galera, a paciência por esse novo método, né, de fazer um trabalho de campo. Obrigado aí por vocês terem sido tão atenciosos, tão serenos, né? E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, então. Beijos a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rafa. Obrigada. Foi muito bom. Para vocês também, bom recesso, bom descanso. A gente está precisando descansar mesmo. Beijos. Tchau. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. Rafa, Pode falar, Clara. eu queria te fazer uma pergunta que eu estava guardando há um tempo. Pode fazer. A gente tem que encerrar logo a aula, mas pode fazer para a gente finalizar. Você já acessou o canal na internet chamado Canal Nostalgia? Canal Nostalgia? Não conheço. Não conheço.